Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no lugar certo, na hora certa, para fazer do jeito certo. Eu sou Romulo Veras, personal trainer, especialista em emagrecimento e estou aqui hoje para falar de um assunto muito importante: saúde e produtividade. Como é importante nós entendermos como conectar esses dois valores, essas duas esferas que são tão importantes para a nossa vida. Afinal de contas, não vale a pena você ser bem-sucedido profissionalmente se não tiver uma boa saúde. E não tem como você ter uma saúde ruim e conseguir sucesso na sua profissão, no seu empreendimento. Não é verdade? O tema dessa minha palestra é do sofá ao pódio, na saúde e na produtividade. Antes de começar a falar como nós vamos trilhar todo esse caminho para sair do sofá e chegar no pódio, eu quero trazer para você aqui um conceito importante do que é sofá e do que é um pódio. Sofá é aquele local onde zona de conforto. E eu costumo dizer uma frase assim que é muito categórica: o maior fracasso é você sentar no sucesso. Pois é. Então nós temos que entender sobre a questão do pódio. E o que é o pódio? O pódio é um lugar de conquista, o pódio é um lugar de vitória. Afinal de contas, não vale a pena você ficar sentado no sofá e tentando fazer as coisas como qualquer um faz. Não. Buscar o seu diferencial competitivo é algo que é importantíssimo para você. Então, o que vale a pena é a gente sair para o lugar mais alto do pódio, um lugar de conquista, um lugar de vitória. Como eu falei antes, na saúde e no empreendedorismo, na produtividade. Veja bem, a maioria das pessoas, elas estão fadadas a ficar na zona de conforto. E muito disso acontece porque nós estamos vivendo uma crise. Isso mesmo, a crise da chamada era do estilo de vida. Você já parou para pensar como as pessoas estão se dedicando muito ao trabalho? Isso é muito bom. Isso é ótimo, na verdade. Mas não pode denegrir aquele que é o seu maior patrimônio, a sua saúde. E muitas vezes o que acontece é que nós só lembramos de saúde quando adoecemos. E quando se fala da questão de adoecimento, nós temos que entender que para um profissional, para um empreendedor, para um empresário, significa perder rendimento, perder produtividade. Então nós temos que cuidar para que esse momento ele seja extinguido de nossas vidas. Não é? Então olha só, qual é a maior dificuldade que existe hoje para um empreendedor, para um profissional autônomo, para um profissional liberal ou para mesmo você que é trabalhador? É conciliar tempo e trabalho. Muitas vezes a falta de tempo é a sua maior desculpa. Isso é muito comum acontecer. Porém, existe uma dificuldade. Nesse momento, você encontra dificuldade para se alimentar melhor, as suas escolhas ficam totalmente comprometidas, não é verdade? Imagina você trabalhando, produzindo, fazendo tudo que tem que ser feito, e aí você se depara com a situação de se alimentar mal, ter um sono comprometido, ou seja, a qualidade do seu sono comprometida. Por quê? Porque você dorme muito tarde, às vezes troca a noite pelo dia, né? E aí você acorda tarde. Tudo isso influencia no seu rendimento, na sua produtividade, que no primeiro momento você talvez não consiga perceber. Às vezes um organismo muito novo, muito jovem, né? Ele consegue passar por esses momentos sem muitos desgastes presente, mas no futuro isso vai ser muito prejudicial, ou seja, a conta vai chegar e talvez você não goste do resultado. Né? Então, o que nós temos que fazer agora? Entrar dentro de um comprometimento, de um compromisso com você mesmo, com a sua própria saúde. E para a gente fazer isso é muito simples. Hoje, o que eu quero trazer para você? Um plano. Isso. Como você estruturar um plano? Porque esse é o maior problema das pessoas que não sabem por onde começar, não sabem como fazer para estruturar a sua saúde a nível de alta performance para que a sua produtividade seja em alto nível. No empreendedorismo digital, nós temos que ter muita atenção com essa questão da saúde. Porque você fica horas e horas sentado na frente de uma tela, você fica horas e horas gravando conteúdo, então você tem que ter energia, você tem que ter algo dentro de você que te deixe seguro, confiante,
para poder fazer todas as tarefas que tem que ser feitas, para poder colocar o seu produto na prateleira, para fazer o seu negócio decolar. A sua saúde é algo que é primordial para que o seu negócio dê certo. Afinal de contas, se você fizer algo prejudicando a sua saúde, lá na frente você vai ter que gastar todo o dinheiro que você ganhou para recuperar aquela saúde. E esse talvez não seja um bom negócio e eu acho que você não vai querer passar por isso. Olha só, a maioria das pessoas não sabem disso. 31% dos adultos, esse slide que eu estou colocando para você, para trazer consciência desses dados que foram capturados, né, que foi pesquisado dentro da questão do Ministério da Saúde, da OMS e também da revista Lancet, tá? Uma revista de alta relevância no mundo da ciência. Então, 31% dos adultos do planeta estão sedentários. E o que é uma condição de vida sedentária? É a pessoa que não pratica o mínimo de atividade física por dia. Mas a atividade física tem a ver com produtividade? Claro, porque o nosso corpo foi feito para movimento. Então, se você fica numa apatia de movimento, ou seja, no sedentarismo, e o sedentarismo quer dizer que você não pratica nem 150 minutos de exercícios por semana. Então, eu estou querendo te chamar a atenção desse dado para que você possa sair dessa estatística, se é que você se encontra nessa área do sedentarismo. Um outro ponto importante também é você entender que mais da metade da população do Brasil se encontra na condição de excesso de peso. E, pasmem, 70% dos empreendedores, trabalhadores, empresários estão estressados. E isso compromete totalmente a sua saúde. Inclusive, atrapalha no seu rendimento, na sua performance. E aí, o que acontece? Doença. E você, eu tenho certeza que como empreendedor, como empreendedora, está procurando saúde e performance. E não quer adoecer. Esse é um ponto importante para a gente entender aqui nesse momento. Veja só esses dados. As carreiras que mais engordam são prestação de serviços corporativos. Também 51% nessa pesquisa que foi feita através de um site, dos maiores sites de emprego dos Estados Unidos, né, mostra que 51% dos prestadores de serviço relatou ganho de peso quando assumiu o cargo. É muito comum você começar a produzir, você começar a trabalhar, se envolver dentro de projetos e esquecer de cuidar da sua saúde. Isso é um dado importantíssimo para a gente ficar atento. A segunda profissão está ligada à parte da tecnologia da informação, ou seja, TI. Nada mais, nada menos do que você estar envolvido no ambiente virtual, no digital. 48% desses profissionais disseram ter engordado desde o começo da trajetória no emprego. Que dados importantes esses para que a gente possa pegar esses dados e transformar isso numa mola, né, propulsora para uma ação, para a gente sair dessa estatística, se é o caso de estarmos nela. Tá? A terceira profissão são os serviços financeiros. Profissionais que trabalham na área bancária, por exemplo, na área de bolsa de valores, empreendimentos financeiros. E isso tudo hoje está muito ligado à parte tecnológica, porque a gente sabe de como o digital está tomando conta de tudo isso. Quantas pessoas não ficam muito tempo paradas na frente da tela sem lembrar que o seu corpo foi feito para movimentar, né? Esse é um ponto importante. Olha só, 45% desses profissionais disseram ter engordado no último emprego, tá? No último empreendimento. A quarta profissão são os profissionais da área da saúde. Isso dói no meu coração. Isso dói no meu coração. Eu vejo médicos, fisioterapeutas, enfermeiros muito obesos, com excesso de peso, sedentários. Ou seja, há uma incoerência nisso tudo. Não só na área da saúde, do profissional da área da saúde, mas todos os profissionais. Inclusive você pode estar fazendo parte dessa estatística aqui no Brasil, né? E aí, o que é que a gente tem que fazer? Entender como a gente pode sair disso, mas isso eu vou te mostrar logo mais na frente, tá? Uma outra profissão que mais engorda é quem trabalha na área de venda. Mas quem é que trabalha na área de venda? Todos nós. A gente tem que estar vendendo todo dia. Então, o estresse, né?
ele está totalmente ligado à questão do excesso de peso, do sedentarismo e da falta de performance na sua saúde. 41% dos vendedores entrevistados nessa pesquisa notaram ganho de peso no último emprego. E a sexta profissão que mais engorda são profissões ligadas à área de hotelaria e lazer. 39% notaram ter ganho de peso nesses últimos meses. São dados que a gente precisa pegar para usar como uma mola propulsora para a gente tomar uma atitude em relação a isso. E se você conhece alguém dessas 6 profissões, já começa também a influenciar ele, porque você vai ter que deixar um legado também nessa terra, tá? Talvez você queira sair dessa estatística, talvez você não queira entrar dentro dessa estatística, e aí você pensa assim, como é que eu tenho que fazer para poder organizar toda a minha rotina de vida diária para não fazer parte dessa estatística, ou seja, para melhorar a minha saúde e aumentar o meu nível de produtividade. Eu acredito que até aqui você está me entendendo. Nesse primeiro momento dessa palestra, eu estou trazendo para vocês dados reais para que você possa entender a justificativa desse tema. E aí entender também a questão da problemática, porque a solução vem a partir de agora. A única coisa que você precisa saber é ter uma atitude de vencedor. Talvez você esteja agora se perguntando, como é que eu faço para poder chegar nesse mais alto nível de performance de saúde para ter a minha produtividade aumentada? Eu vou te dizer uma coisa, tem um jeito certo de fazer o certo. E aí você diz assim, então por onde eu posso começar? Muito simples, você vai estar agora sendo apresentada uma solução, onde vai fazer você trilhar uma trajetória para poder resolver toda essa situação, organizar a sua saúde de uma forma muito simples e de uma forma muito prática. Tá? Pensa comigo, existem pesquisas que revelam que a vida média do brasileiro pode aumentar até 5 meses a cada ano. Olha que dado incrível. E pasmem, os estudos científicos sobre a longevidade evidenciam que o meio ambiente e o estilo de vida exerce um papel determinante sobre a qualidade do seu envelhecimento. Existe um papel genético, que a gente atribui ali cerca de 30% a 35% para a genética. O resto é ambiente, o resto depende de você, das suas atitudes, do seu comprometimento. Mas eu sei que para tudo isso não adianta nada se a gente não tiver uma estrutura de um passo a passo, para que a gente possa introduzir todas essas rotinas dentro do nosso dia a dia. Não adianta a gente vir aqui ouvir falar, você tem que se alimentar direito, você tem que melhorar a sua questão alimentar, tem que praticar exercício. Muitas coisas têm que ser feitas. Mas como fazer isso de uma forma que eu consiga introduzir dentro da minha rotina que não atrapalhe a minha produtividade? Pelo contrário, tem que potencializar o meu resultado para que minha produtividade aumente. Então, o que eu quero trazer para você é que existem 4 passos. O primeiro passo é você se hidratar corretamente. Nós chamamos isso de hidratação positiva. Então, vou te ajudar a criar um plano de hidratação para que você possa organizar toda a sua rotina de vida dentro de um protocolo que vai te direcionar a ter uma hidratação positiva. O que é o conceito de hidratação positiva? Hidratação positiva é quando você ingere a quantidade de água ideal. Existe uma quantidade mínima e existe uma quantidade máxima de água que o seu organismo ele precisa por dia, ok? E essa quantidade de água está diretamente relacionada à quantidade de peso corporal, a quantidade de quilos que você pesa. Mas antes de eu falar exatamente disso, eu quero trazer para vocês algumas informações importantes. A água é algo muito, muito, muito importante, fundamental, essencial para a sobrevivência das nossas células. Inclusive agora eu estou conversando com você está prestando atenção em mim, e tem uma necessidade muito grande da transmissão do impulso nervoso. E quem conduz o impulso nervoso, a velocidade de condução desse impulso nervoso, tá? Para a sua atenção, para os músculos da sua face, para a sua visão, é a condição hídrica que existe no seu corpo.
cada sinapse nervosa existe uma conexão. E esse impulso nervoso que é transmitido dentro do seu sistema, ele necessita de água para que tenha a sua velocidade de transmissão otimizada. Então aqui é um ponto importante. O seu raciocínio, a sua atenção, a sua criatividade, o seu foco está relacionado, em primeiro lugar, à condição hídrica das suas células. Por isso, é importante você entender que a água ela é fundamental. 70%, 85% do seu corpo é composto de água. Tem uma questão da quantidade e uma questão da qualidade da água. Sabemos que existem águas que estão contaminadas com cloro, com algumas substâncias que são, vamos dizer assim, colocadas de uma forma, vamos dizer, para prevenir alguns problemas em relação ao processo como a água como eu posso dizer para você? Me permita fugir um pouquinho aqui da minha linha de raciocínio. Os processos de tratamento de água e esgotos da sua cidade, da minha cidade, necessitam de ser adicionado umas certas substâncias químicas para que venham exatamente matar bactérias, etc. e tal. Então essa água, ela tem uma qualidade reduzida para ser potável. Então ela tem que passar por uma filtragem. Por isso que existem os filtros de água, por isso que existem as águas engarrafadas, que passam por um processo de filtragem para purificação, né? Eliminação das bactérias, né? dos fungos, para que a gente possa beber e essa água, sim, ser totalmente potável. Mas o que eu quero te chamar a atenção é que mesmo a gente fazendo a filtragem dessa água, ainda tem algo que é importante que você entenda. É sobre o pH da água. Exatamente. O pH da água tem que ser um pH elevado. Elevado a nível de estar acima, igual ou acima do pH sanguíneo. O pH sanguíneo ele está entre 7,35 e 7,45. Se você, a partir de hoje, quiser observar qual o pH da água que você está consumindo, se for água engarrafada, por exemplo, garrafinhas de água mineral, você pode olhar o rótulo e observar qual o pH daquela água. Isso tudo tem a ver com a condição da sua hidratação positiva. Quanto mais elevado for o pH, acima de 7,35 for o pH, melhor para as suas células. Haja visto que existem muitas doenças que estão relacionadas exatamente com a má qualidade da água. Águas em embalagens plásticas vêm contaminadas com antimônio, dioxina, bisfenol e xenoestrógenos, que são substâncias que podem causar câncer, inclusive câncer, para você ter noção. Então, muita atenção na qualidade, não só na quantidade, mas na qualidade da água que você bebe. Água com cloro em contato com matéria orgânica, né, gera trialometano e, quando consumido, produz 33% todos os cânceres. Olha só, isso é um dado da Associação Médica Americana. E a acidez na água causa acidez sanguínea, diabetes, hipertensão. Então, a água ela pode ser usada num processo para que nós possamos prevenir e até tratar alguns tipos de doenças, como, por exemplo, diabetes e hipertensão. Veja como é importante você ter uma condição de hidratação positiva, atentando para esse ponto da quantidade e da qualidade. Vamos falar um pouco sobre quantidade da água. Quantos copos de água você toma por dia? Será que você toma a quantidade ideal? Então você vai pegar o seu peso, vai multiplicar por 0,035 para você ter a quantidade mínima de água. Se você toma a quantidade mínima de água, você garante pelo menos ali o funcionamento correto de todo o seu sistema metabólico, todo o seu sistema hormonal, porque todas as reações químicas e enzimáticas que ocorrem dentro do nosso corpo, ele está relacionado diretamente com a quantidade de água que nós tomamos, com a forma que nós nos hidratamos. Então isso é importante. Então você, a partir de hoje, já sabe que existe uma quantidade mínima de água que está relacionada com o seu peso e tem que ficar atento à questão da qualidade, principalmente no que se diz respeito a pH, tá bom? Um outro ponto importante também
dessa jornada que nós estamos construindo a partir de agora, é que você vai ter que organizar também esse padrão de descanso otimizado que a gente aqui está trazendo para você como um sono adequado. Olha só, mais de 100 distúrbios do sono e do despertar já foram identificados em 4 categorias principais. E aí você olha para mim, qual a quantidade de horas que eu devo dormir? Na ciência não existe ainda nada que evidencie uma quantidade mínima de sono. Mas nós sabemos que, de acordo com a forma que você desperta, tem relação direta com a quantidade de sono, com a quantidade de horas que você fica dormindo e com a qualidade do sono. E aqui é que eu quero chamar a atenção para você, porque a qualidade do seu sono tem relação direta com a sua saúde, principalmente com a sua produtividade. Porque um padrão de descanso otimizado faz com que você tenha um dia com maior rendimento, com maior performance. Por quê? Porque todo o seu corpo está funcionando. E olha, o sono é relação direta para o controle do seu relógio biológico. Você sabia que tanto eu como você fomos criados por Deus com um relógio biológico programado em 2 turnos, dia e noite? Pois é, durante o dia, enquanto a luz do sol, nosso corpo promove várias reações químicas por conta da luz. E quando essa luz cai, ou seja, chega à noite, nosso corpo começa a produzir outros tipos de hormônios que são produzidos na ausência da luz. E aí eu estou aqui falando para você de frente com a tela, isso está estimulando a minha visão e através desse estímulo luminoso, vários hormônios são disparados dentro do meu corpo por conta da luz. E aí eu pergunto para você, que horas você está acostumando a dormir? Como você está acordando? Isso tem relação direta com a sua produtividade. Depressão, fadiga, ansiedade e estresse são alguns dos distúrbios que estão relacionados diretamente com a qualidade do seu sono. Lembra, tudo é quantidade e qualidade. Na questão do sono, a sua postura também influencia a performance da sua noite de sono, né? Qualidade do sono REM. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem sonhado? O sonho é o termômetro do sono. Se nesses últimos 3 dias você sonhou, faz sinal que você atingiu o ponto máximo do seu sono, que é o sono REM, que é o sono reparador. Isso faz toda a diferença quando você está com toda a sua saúde sendo organizada. Uma boa qualidade de sono é fundamental. Um outro ponto importante, e esse é o nosso terceiro ponto, terceiro passo, terceiro pilar, é assim que eu chamo todo esse passo a passo que eu estou trazendo para vocês, é com relação à parte da alimentação. 70% do controle de peso está relacionado com a sua alimentação. Lembra naquela pesquisa lá que vários profissionais estavam engordando? Por quê? Porque 70% do resultado de peso corporal tem relação direta com a alimentação. E uma alimentação boa, elas têm que estar livre do gás. O que é o gás? Gordura, açúcar e sal. Você tem que diminuir a quantidade de gorduras ruins. E quando eu falo gorduras ruins, estou falando em gorduras vegetais. Essas gorduras, óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol, essas gorduras têm que ser extintas da sua dispensa. E você tem que começar a incorporar gorduras boas, como por exemplo, o azeite de oliva virgem, o extra virgem, óleo de coco e por aí vai. Banha de porco, manteiga ghee, manteiga da terra, são óleos, são gorduras que vão fazer toda a diferença. Para você ter ideia, o nosso cérebro tem uma quantidade enorme de gordura. É necessário que você coma gorduras boas, ricas em ômega 3, ômega 6 e ômega 9, para que todo o seu sistema cerebral, as conexões, elas sejam estimuladas e sejam potencializadas. E isso favorece diretamente a questão da sua produtividade.
tá? Cuidado com o excesso de cafeína. Muitas pessoas querem produzir e começam a tomar bebidas ricas em cafeína, em taurina, vários energéticos, e isso tudo pode atrapalhar a qualidade do seu sono, já compromete a sua saúde, já compromete a sua performance, além de também atrapalhar toda a questão do seu metabolismo, tá bom? Lembra, tem que organizar o relógio biológico com uma boa hidratação, uma boa qualidade de sono e comendo, se alimentando de uma forma mais natural. Então, procure alimentos sem rótulos, tá bom? Olha só, uma outra coisa que também dificulta a nossa saúde é a questão da falta de antioxidantes, vitaminas e minerais. São os micronutrientes. Tá? Excesso de comidas processadas, fast food, refrigerante e bebida alcoólica dificultam demais a nossa performance. Eu sei que de vez em quando é bom você tomar uma taça de vinho, não há problema nenhum nisso, tomar sua cervejinha, mas tudo dentro de uma quantidade e de uma qualidade. Você tem que procurar equilibrar isso. O melhor tipo de alimentação para alta performance é a alimentação caracterizada por alimentos cetogênicos ou alimentos low carb, com baixo carboidrato e alta taxa de gorduras boas. Esse é um tipo de alimentação, é um estilo alimentar, eu não gosto de chamar de dieta, mas é um estilo alimentar que você pode estar incorporando a partir de agora na sua rotina de vida. E aí eu tenho certeza que você vai comer gostoso, vai se alimentar, vai ficar bastante saciado, vai diminuir sua compulsão por doce e você vai estar muito mais disposto para produzir em alta performance. Por último, nós temos também a questão do exercício físico. 30% do seu controle de peso está relacionado com a prática regular de exercícios físicos. Quando eu falo prática regular, é uma quantidade mínima, tá? De tempo. O sedentarismo é uma doença do milênio e é o principal fator de risco para a morte súbita. Isso é fundamental que você tenha noção disso. Você já sabe disso, na verdade, mas você talvez não tenha atitude para poder combater isso da forma prática, de uma forma simples, incorporando uma rotina no seu dia a dia. 80% dos brasileiros são sedentários, esses dados vieram do IBGE de 2012, tem crescido muito isso, né? E 8,2% dos casos de doenças cardíacas estão relacionados ao sedentarismo e 10% relacionado à questão de diabetes tipo 2. Além disso, alguns tipos de câncer também são oriundos, tá, dessa condição de vida sedentária. Mas o que eu quero chamar a atenção para você é que você só precisa fazer 50 minutos de exercício 3 vezes por semana, ou 30 minutos 5 dias por semana, ou 21 minutos 7 dias por semana. A minha dica para você, para que a gente torne esse planeta mais saudável, para que você tenha alta performance, é que você pratique 21 minutos por dia. Sabe por quê? A sua saúde não tem feriado. Então, que tal começar já o seu dia, na primeira hora do dia, praticando apenas 21 minutos de exercício? E aí você pode me perguntar quais os tipos de exercícios que são mais adequados. Exercícios que mexam com o seu sistema energético. Exercícios de força, exercícios de resistência e exercícios de flexibilidade. São esses três grupos de exercícios que favorecem com que você tenha alta performance. E aqui fica a minha dica para que a gente possa tornar esse mundo mais saudável e você ser uma pessoa cada vez mais produtiva e mais alta performance possível. Sabe por quê? Você pode ser o exemplo para essa próxima geração. Se você tem filhos, eles estão de olho em você. Se você está numa corporação, todo o pessoal lá pode ser influenciado por você, pela sua atitude. E aqui fica o meu convite, para que a gente suba ao lugar mais alto do pódio e realmente tenha a melhor performance na saúde e na nossa profissão. Quero deixar aqui o meu abraço para você, espero que você tenha gostado. Então, deixa aqui nos seus comentários o que você achou dessa nossa palestra, para que a gente possa ajudar o maior número de pessoas. Um grande abraço, te vejo na próxima.